doença mais comum? Tem um mais comum? Tem. O mais comum é o desequilíbrio vibratório que as pessoas têm no dia a dia. Depois vem o processo obsessivo e principalmente por contaminação espiritual. São ambientes que a pessoa frequenta, que não são bons para ela, e ela acaba trazendo aquilo que ela pega lá para casa, ou para ela ou para os familiares. E quando a gente ouve muita gente dizer assim, não, isso aí é meu karma, o que quer dizer isso? Existem doenças kármicas, também um outro tipo de doença espiritual. São doenças que nós temos que foram dívidas de vidas passadas. Então nós vamos sofrer as consequências porque no passado fizemos alguma coisa que não foi boa e isso deixa uma janela vibratória aberta para a gente ser afetado. Mas isso também tem tratamento com a mudança de vibração. Então você vê que a reforma interior e a mudança de pensamento, de energia, é o tratamento para todas as doenças espirituais. E a gente geralmente quer que alguém nos cure, né? Verdade. Você vai lá no lugar e fala assim, resolve o meu problema aí. E às vezes é assim, ó, mamãe, eu tenho uma viagem, tenho um trabalho importante, reze para mim. O espírito é 6 horas. 6 horas por mim aí, gente. É que eles falam. Verdade. Você colocou bem. Sim, é o nosso modo de pensar que vai dizer quem somos de fato. Nós somos os grandes responsáveis pela nossa felicidade e pela nossa infelicidade. A gente não pode botar a culpa em ninguém. E isso é uma coisa que entristece quando a gente descobre, mas também deixa a gente feliz por saber que nós podemos mudar, né? Que existe esperança de melhoria, de felicidade. Ninguém precisa sofrer a vida toda. Então isso aí seria mais ou menos aquela interpretação, desculpe a analogia muito rasteira, do meio copo d'água. Vai depender do enfoque que você dá. Eu falo sempre que a vida é uma rosa, com as flores, o espinho, o perfume. Que lado que você olha quando você pega uma rosa? Tem gente que olha só para o espinho, tem gente que olha só para o perfume, né? Muito bem. O realista olha para a rosa por inteiro. Certo. Diante de tudo isso, como é que a gente, o homem do dia a dia, né? Que entre os nossos ouvintes agora, e de uma maneira geral, como é que a gente se porta? Porque você diz tem tratamento. Como é que a gente se trata? Jesus não já dizia orai e vigiai? A palavra vigiai é você vigiar os seus pensamentos, as suas atitudes e observar se tem alguma coisa estranha acontecendo com você. Você tem um sonho que se repete sempre? Você está tendo ideias estranhas e ruins de cometer alguma coisa errada? Você está tendo algum sintoma físico que vai nos médicos e ninguém descobre o que você tem? Então procure auxílio espiritual na casa que for da sua confiança. Lá você vai receber orientação e dentro da sua religião você vai ser atendido. Agora, o importante é que você se conecte com Deus, seja qual for a sua religião, e tenha a intenção de melhorar como pessoa. E não entregar a sua cura na mão de outra pessoa. Você é o responsável pela sua melhora. Você precisa mudar. Então, se você não perdoa uma pessoa, você tem que trabalhar o perdão. Se você tem sentimentos de vingança, você tem que trabalhar esse sentimento. Se você não mudar a energia ruim, você vai continuar atraindo como um imã tudo que é ruim para você. Falar em atrair, você falou que, anteriormente, que a mediunidade é uma questão orgânica e independe da religião. Sim. E a gente vê muitas vezes que os nossos conhecidos, nossos amigos chegam assim e dizem, olha, fulano, eu até gosto do espiritismo, eu até leio alguns romances, entendo algumas coisas, mas esse negócio de espírito, esse negócio de ser médium, da passividade, olha, não é comigo. Ninguém é obrigado a ser médium, nem é obrigado a desenvolver. Se você chegar numa casa e alguém da casa disser assim, olha, o seu guia está te cobrando, você precisa desenvolver, essa casa não é bem orientada. A mediunidade ela tem que ser educada, você precisa ser instruído e aprender a equilibrar. Você não pode entrar em estado alterado de consciência no meio da rua, porque você vai ver espíritos e você vai se acidentar. É preciso que a pessoa se trate, aprenda a entender o que é um estado alterado de consciência e depois ele vai decidir se ele quer ou não trabalhar com a mediunidade dele. Quer dizer que é uma questão educacional. Médium, em algum grau, todos nós somos. Mas o mediunato, que é aquela mediunidade muito forte, muito ostensiva, que geralmente se manifesta desde jovem, esses é que são os que têm mais estados de perturbação e que precisam de um cuidado mais permanente. Talvez esses sejam os médiuns de trabalho, mas somente se eles tiverem equilíbrio e se desejarem. Ninguém é obrigado a nada. Já houve depoimento de pessoas dizerem
que tomaram remédios para controlar isso, para doparem. Isso acontece? Existe sim. Existem alguns medicamentos que eles diminuem a influência espiritual naquele período. Eles são bem indicados. Às vezes a pessoa está numa crise psiquiátrica grave, está ouvindo vozes, está vendo coisas, e ele precisa da medicação para fazer um bloqueio medicamentoso para que ele equilibre um pouco a sua razão e possa prosseguir sua vida. Então, às vezes, a medicação é necessária. Por um tempo, em alguns casos, às vezes, ele vai usar a medicação a vida toda. Mas isso aí, no caso, tem que ser passado por um médico, sim, não é? Especialista e sabendo de todo um tratamento. As casas espíritas não passam? Não, medicamento nenhum. O tratamento espiritual é feito com água fluidificada, com passes, é totalmente seguro, não tem nenhum efeito colateral, não tem contraindicação nenhuma. Então foi por isso que você disse, alguns tratamentos, não só na parte psicológica, deve ser acompanhado pelo passo. É porque existe uma confusão, né? A palavra espírita ainda gera confusão. Essa semana mesmo deu notícia na televisão que um centro espírita foi atacado, lá no Rio de Janeiro. E é um centro que não é um centro espírita, chama-se Casa do Mago. Então muita gente confunde muita coisa com o espiritismo. O espiritismo não tem ritual, não tem oferenda, não tem vela, não tem roupa especial. Não tem pagamento? É uma casa muito simples, não cobra nada de ninguém, não existe dízimo. Então é um local de Jesus, um local simples. Essa é uma casa espírita autêntica. Existem muitas outras que têm o nome de casa espírita, mas infelizmente estão se desviando do caminho. Muito bem. Vamos ao intervalo.